Olá, Júlio. Oh, oh, Já com saudades, não é? oh, É o que eu estou a Inês, sentir. eu já estou com tantas saudades suas. Oh, Isto, meu isto Deus. porque vamos de férias, não é? Vamos de férias. Vamos de... Eu não queria, mas obrigaram-me a ir de férias. Pronto. Oh, meu Isto Deus. quer dizer que vamos continuar cá no fim de semana, nos fins de semana de agosto, mas com Uhum, alguns programas que já foram emitidos. uhum. Portanto, não estranhem se ao ouvir perceberem que de facto já ouviram aquele tema, mas Pois é, isso tem. Há aí uma hipótese verdadeiramente sinistra, não é? Imagina, eu sei, porque me disseram que vai ser sistematicamente anunciado que se tratam de programas repetidos. Mas uma pessoa não é obrigada a ouvir desde o início, não é? Portanto, já estou a imaginar ouvintes nossos a entrar a meio e dizer: coitadinho do Machado Vaz, ele já se repete tanto. É que vê-se mesmo que ele já escolhe temas que não se lembra que, olha, abordou um mês antes, então eu não, olha, eu ouvi isto tudo. Pois é, vai ser literalmente tudo. Como é que se dizia no meu tempo? São revisões da matéria dada. isso. Bom, hoje Mas não dizemos quais são. não, Não, que não. haja alguma surpresa no meio disto tudo. Exatamente, exatamente. Bom, hoje vamos falar do Dr. Google, não é? O Dr. O Google. Dr. Google, que rouba lugar a alguns médicos hoje em dia já, não é? O É. Dr. Google aparentemente sabe tudo, Uhum. mas pode esconder alguns perigos, muitos, aliás, não é? É verdade. Porque nós vamos à procura no Google, na internet, de soluções para os nossos problemas, e aqui estamos a falar de saúde, evidentemente. Vamos à procura de resposta para alguns sintomas que às vezes temos e encontramos verdadeiras doenças, não é? E aquilo que são sintomas Verdadeiras e variadas. e variadas, sintomas banais entranham-se na nossa cabeça e tornam-se problemas sérios, não é? Cismas, e depois realmente vamos parar ao médico, não é? Pois, mas como diz aqui uma colega minha, vamos parar ao médico, mas vamos parar ao médico de uma maneira diferente da habitual. Há aqui uma colega minha, eu depois encontro, quando lá chegar, que eu tenho aqui em papel, que diz isto transforma-se praticamente numa consulta a três. Não é? Temos o médico, temos o doente e temos aquilo que o Dr. Google, entre aspas, já disse. Como é evidente, aqui a personalidade de cada um de nós influencia muito. Por exemplo, quando a Inês disse: mas depois lá, de acordo com os sintomas, há variados diagnósticos, alguns de nós terão tendência para escolher os diagnósticos mais simples e menos graves, e outros para mergulharem de cabeça numa espiral de estou tramado, tenho 4 meses de vida. Aliás, o artigo começa com um caso em que uma rapariga de 27 anos não ficou convencida com o que lhe foi dito quando saiu da urgência. Ou seja, ela realmente esteve num hospital, não Esteve no é? hospital. Não ficou convencida. Foi, eu estou a dizer o nome porque isto é público, é? Bom, fica bem claro. Chegou ao Google e resolveu que com os sintomas que tinha, sofria de uma zoonose, que é uma doença infecciosa, que segundo a médica, a minha colega Sofia Couto da Rocha, nem sequer é muito típica nos humanos e não está identificada na nossa região. Bom, a senhora ficou muito preocupada. Não sabia qual, agora vou citar, não sabia qual o impacto que a doença ia ter no futuro, se iria ter de fazer um transplante hepático. Tinha um nível de ansiedade que não a deixou trabalhar durante uma semana. Quando voltou ao consultório, já não tinha sintoma nenhum. Vá que não vá, podia ter continuado com os sintomas
a partir do quinto andar, porque nós somos capazes disso, não é? Já não tinha sintoma nenhum, mas continuava a achar que tinha tido a doença. E a minha colega diz, isto é um caso extremo. Mas há situações semelhantes, quer dizer, não tão marcadas, a acontecerem todos os dias. E de acordo com este estudo, 88% dos portugueses usam a internet para fazer pesquisas sobre saúde. É muita gente, praticamente 90%. E depois há o paradoxo. Mas apenas 6% consideram que esta é uma fonte tão credível como um médico ou um profissional de saúde. Isto é fascinante, não é? Porque assim, você olha para isto e diz assim, não pode estar certo. Se só 6% consideram a internet uma fonte credível, ao nível do médico ou do profissional de saúde, como é que 88% andam para lá a esgravatar? Estão aqui 82% a mais, não é? Mas, ó Inês, uma coisa é nós dizermos, bom, não é tão credível como o médico ou como, inclusivamente, um profissional de enfermagem ou isto, aquilo. Outra coisa é nós temos o telemóvel na mão, com a internet, ou o computador, e resistir a, ora, deixa lá ver o que é que o Dr. Google diz daquilo que eu ando a sentir. E agora entramos com os sintomas. E agora, de repente, há uma direção para a esquerda, uma direção para a direita, há a sugestão de este ou aquele sintoma que se está ou não associado e nós temos, olha, realmente, eu também tenho sentido isto. Ou seja, é muito difícil resistir. Não, e nós normalmente escolhemos sempre a via mais pesada. É mais habitual. É, não é? Agora, atenção. Isso aí também há, se quiser, um fator que vai enviesar a questão. É que aqueles de nós que são muito otimistas também têm muito menos tendência para ir ao Google, ao Dr. Google. Percebe? Aqueles que são ferozes adeptos daquele clube que por acaso não joga na primeira divisão, que é Isto Passa, os do clube do Isto Passa, não vão perder tempo para a internet à procura de acrobacias diagnósticas. Uma coisa importante. E que, aliás, porque eu publiquei este artigo no meu mural do Facebook, um colega meu salientou, e muito bem, disse assim, por outras palavras, atenção, que estão aqui números citados, etc., mas isto não obedece às regras obrigatórias para ser considerado um estudo científico. Isto é muito mais um inquérito do que um artigo científico. Completamente de acordo. Mas nós dialogamos e numa coisa qualquer um de nós estava firme. É que é realmente um problema que se põe cada vez com maior frequência. Esta rapariga, por exemplo, saiu e o que é que ela foi fazer? Foi ler uma segunda opinião. Nós normalmente, olha quantas vezes eu já disse isso ao longo de 40 anos de clínica, que é dizer, mas se calhar não seria mal ouvir uma segunda opinião. Aqui não é ir ouvir uma segunda opinião. Aqui é no remanso do lar, na nossa poltrona favorita, nós podemos ler uma segunda opinião que ainda por cima é uma segunda opinião palradora como não se pode imaginar. Porque, como a Inês compreende e sabe tão bem como eu, melhor do que eu, quando nós nos metemos nestas veredas não tropicais, mas dos computadores, é cruzamento atrás de cruzamento, porque a Inês chega ali e agora ele diz-lhe assim, pois, e agora se sentiste isto, pode ser aquilo, mas também pode ser aquele outro. E a Inês escolhe uma das estradas e tem outro cruzamento lá à frente, e daí um bocado. É tanta a informação, que é aliás um dos problemas que sistematicamente os meus colegas alertam, para o qual os meus colegas alertam, há um excesso de informação que até para os profissionais às vezes é difícil de triar, quanto mais para os leigos, que, conforme o seu tipo de personalidade, depois ficam hipnotizados por isto ou por aquilo, e pode ser mesmo muito complicado. Mas que não haja dúvida que quando nós nos pomos em frente ao Dr. Google, quer dizer que não estamos muito bem psicologicamente.
porque quem está bem psicologicamente, e eu sei isso até por experiência própria, não é? Quando estamos bem, tendemos a desvalorizar um ou outro sintoma. Quando não estamos bem psicologicamente, vamos à procura de mais sangue ou de mais areia para a nossa ferida, não é? É, Não acha? acho que aí é mais que um cruzamento, é uma rotunda com 6 saídas, sabe? Sabe, aquelas em que aquela, se calhar eu tive uma má experiência, mas pronto. Eu quando tive GPS, a senhora que falava no GPS tinha uma voz profundamente irritante. E portanto eu fiquei muito traumatizado com aquilo. E depois como eu sou muito despistado, eu quase que alucinava impaciência na voz dela quando dizia voltar para trás, sair na saída e tal, não sei o quê. Pronto. E nas rotundas é um bocado assim, não é? Saia na segunda à direita e tal e tal. É que, como compreende, quando se diz assim, bom, mas se nós estivermos bem psicologicamente, aqui depende do contexto. Suponhamos que a Inês começa a apresentar, neste caso a si mesma, uma determinada sintomatologia e resolve marcar uma consulta e só tem consulta daí a uns dias. Nem vou para aqueles casos que todos nós lamentamos em que determinadas consultas são mandadas para as calendas gregas. Bom, e agora a Inês diz assim, mas espera, eu agora também posso tentar perceber o que está a passar. Isto é mais que legítimo. É evidente que 90% dos casos estamos a falar de quê? Estamos com febre, ou estamos a fungar, ou isto ou aquilo, e aqui entre nós, que ninguém nos ouve, 99% dos portugueses vão todos ao armário do quarto de banho, não é? E vão buscar os remédios do costume que tomam nessas situações. É muito vulgar com os pediatras. Não sei se alguma vez lhe aconteceu com a princesa, mas é muito vulgar nos pediatras, os pediatras dizerem assim, olha, dê-lhe isto assim assim, que é um mero medicamento para a febre, não é? E se 3 dias isso não melhorar, então venha cá. É Nessa um altura. É clássico, um sim. clássico, não é? Eles sentem-se mais seguros em observar. Mas isto também é um clássico nos adultos. Em sintomatologias, digamos assim, mais parraninhas. Que é, isto vai lá e tal, eu meto um anti-inflamatório ou isto ou aquilo. Não é uma boa prática da automedicação. Mas não sejamos ingênuos, isto acontece. E numa situação destas, a pessoa que de repente fecha lá o Excel ou lá como é que essas coisas se chamam e vai fazer uma pesquisa, é perfeitamente natural. Já é completamente diferente a Inês ou eu termos ido ao nosso médico, sobretudo sendo um médico de família, que portanto nos acompanha, não foi uma consulta ocasional com alguém que não conhecemos. Já é diferente se nós fomos ao nosso médico, ele fez um diagnóstico, prescreveu um tratamento e nós agora sentimos uma necessidade, chegados a casa, de ir para o Dr. Google. Porque quer queiramos, quer não, isto traduz que a nossa confiança no que o médico nos disse não é absoluta. Pois. Ora, quando nós temos uma confiança absoluta, pode ter uma sonoridade desagradável para as pessoas, pode ser prima-direita de dizer confio nele cegamente e isso tornar-nos sujeitos passivos da relação médico-doente, o que não é desejável também. Mas, se nós tivermos uma consulta, se pusermos as perguntas todas, se inclusivamente aqui e eu acolá dissemos, mas o doutor acha mesmo, olha que eu por acaso penso que não sei o que e tal. Portanto, se tudo isto, e se tivermos tempo para o fazer, diga-se passagem, nós e ele, se tudo isto foi feito, depois ir para casa, como se diz agora, checar o Dr. Google, não é um bom sinal em termos daquela relação médico-doente.
É evidente que há outras questões, que é, mais a mais com o pouco tempo em que muitas das consultas decorrem. O seu médico fez um diagnóstico, tranquilizou-a, disse qual é o tratamento e tal. Agora, a Inês pode ter uma curiosidade perfeitamente legítima e ir saber mais. Estamos a partir do princípio, não estamos a falar de uma gripe, não é? E a Inês teve curiosidade e foi estudar um pouco mais daquela doença. Mas o Júlio também está a ser otimista quando diz o seu médico, não é? Porque na maior parte destes casos, imagino eu, não são relações longas. No caso que eu disse, de maneira nenhuma que foi na urgência. Pois, claro, Desde claro, logo, claro. não é? Pronto, mas quando nós temos essa relação de confiança com o nosso médico, parece-me que também dificilmente iremos. Aliás, acontece muito nós depois visitarmos o nosso médico de confiança e virmos para casa sossegados. O problema é que as pessoas hoje em dia também já não estabelecem, se calhar, relações longas e alimentadas com os seus médicos, não é? Bom, em teoria sim, na prática nem sempre, não é? Quer dizer, já lhe contei in illo tempore, não é? Quer dizer, quando os ingleses fazem um inquérito e cerca de 50% das pessoas que utilizam os serviços de saúde dizem que não se importam de mudar de médico de família, isto é um péssimo sinal. Não é? Porque quando nós temos uma ligação forte com o nosso médico, claro que nos importamos, era o que faltava. De vez em quando, o que é que lhe aparece aí nas notícias? Aparece-lhe que a população do sítio tal houve uma transferência, um movimento do médico X ou Y e a população está em pé de guerra. Porque gosta dele. Porque se sente segura com ele e, sem ofender quem venha a seguir, não quer mudar. Quando as pessoas lhe dizem, não, tanto me faz aquele como 30 que venham a seguir. Isto significa que aquilo que nós costumamos chamar uma aliança terapêutica, uma boa aliança terapêutica, não existe. Senão não era indiferente. Claro. Não é? Pronto. Agora, isto depois levanta outra questão, a questão do Dr. Google. É que uma coisa... Eu adoro que o Dr. Google esteja presente aqui nesta conversa. Exatamente. Uma coisa... Olha, uma doença de que eu, obviamente, sendo hipocondríaco, sofri, mas não sou eu. É muito vulgar nos cursos de medicina. E naquele tempo, porque se estudava muito ainda em francês, chamava-se La Maladie du Jeune Médecin. O que era a Maladie du Jeune Médecin? O que era e o que é? É que nós vamos calcorreando aquelas enfermarias e vendo as mais diversas doenças e num hospital, em geral, graves. Senão a pessoa não fica internada. E por sugestão, nós começamos a ter sintomas que observamos. E a ter medo de sofrer daquela doença. Eu já lhe contei aquela cena perfeitamente vergonhosa, não é? De eu dizer ao meu pai, eu quero fazer um hemograma porque eu estou com medo de estar com uma leucemia. Porque estava a sangrar das gengivas quando lavava os dentes. E o meu pai, não é? Sempre parcimonioso, sempre a manter-se a léguas de distância de questões de conflito. O meu pai tinha um laboratório de análise, como compreende, não é? Portanto, era só ir com ele, tirar o sangue e tal. O meu pai dizer, se o meu querido filho quer, claro que fazemos. Mas sou eu que estou enganado ou o meu querido filho sempre sangrou um bocadinho das gengivas desde pequeno quando lavava os dentes? O que era verdade. Eu tinha gengivorragias, não é? Mas antes disso, o que é que me acontecia? Antes disso, o que me acontecia era sangrava das gengivas, ponto. Acabava de lavar os dentes, deixava de sangrar e ponto final parágrafo. Mas um dia qualquer, que eu já nem me lembro, eu entrei numa enfermaria, não é? E vi alguém lá com uma leucemia e vi a ficha do doente e lá estavam as gengivorragias. E nessa altura, olha, é como se de repente
eu tivesse dito, espera aí, eu hoje de manhã acho que sangrei um bocadinho das gengivas a lavar os dentes. Ainda por cima eu era bruto, percebe? Portanto, era preciso que as minhas gengivas fossem completamente insensíveis para não haver alguma... Pronto. Portanto, percebe? É como se fosse uma nova realidade e nós absorvemos aquilo. Ora, se quiser, mutatis mutandis, aquilo que ali era ao vivo e a cores, numa enfermaria, no Google, não é ao vivo e a cores, mas em contrapartida, a Inês tem a maior enfermaria do mundo à sua disposição. Claro. Com as fotografias mais catastróficas de evoluções, etc, etc. O que significa que a Inês, em 30 segundos, pode estar a pensar que é mais acisado ir fazer o seu testamento. Porque entre as hipóteses que apareceram, a Inês acabou por fugir-lhe o pé não para o chinelo, mas para uma doença em que diz esperança de vida 4 a 6 meses ou qualquer coisa assim, percebe? Já nem sai da enfermaria ou de onde estiver. Exatamente, está lá tudo. Por outro lado, os meus colegas salientam que isto não significa que não haja uma enorme utilidade naquilo que se pode encontrar online. O que os meus colegas dizem é preciso que as pessoas sejam ensinadas a fazer isso. Uma utilização correta. Exatamente. O que significa que a pessoa acaba por conseguir fazer uma espécie de autoeducação para a triagem e ter a noção que aquilo nunca pode ser o fim da linha, percebe? Eu não lhe escondo que mesmo antes da explosão da internet, etc., já havia pessoas, claro, eu tenho uma especialidade que nesse aspecto ainda podemos dizer que é mais representativa, porque não é qualquer um que entra por um consultório psiquiátrico dentro a dizer eu sei o que tenho isto assim assim. E mesmo em psiquiatria, isso acontece com cada vez maior frequência. Sei lá, a pessoa chega lá e diz doutor, e tal, eu venho cá e tal, mas, doutor, eu acho que já sei o que é que tenho. Ai sim, então o que é que tenho? Eu sou bipolar. E uma pessoa diz, mas e porquê é que acha que é bipolar? E a pessoa diz com uma enorme honestidade. Porque, sabe, há dias em que eu ando tão bem disposto, mas há outros em que, ando mesmo em baixo, tristonho, então, esquecer. Não é assim tão simples. Todos nós temos dias melhores do que outros. Mas a pessoa leu umas coisas pela rama e disse, então pronto, se umas vezes eu ando bem, outras vezes ando mal, lá está. Sou bipolar. Tenho um polo para um lado, tenho um polo para o outro. Pronto. Agora saia da psiquiatria, em que as coisas para todos os efeitos são mais complicadas, e entre na medicina geral. É claro que os meus colegas têm razão quando dizem as pessoas entram por ali dentro, o que é uma frase redundante. As pessoas entram, ponto. Porque, tanto quanto eu sei, ainda não é possível entrar por ali fora, não é? Enfim, as pessoas entram e despejam em cima da secretária um diagnóstico, quando não é um diagnóstico seguido de um tratamento. Como compreende, isto cria uma situação complicada. Porque se a pessoa tem muita certeza daquilo que traz no bolso para oferecer ao médico, estar a contrariá-la pode fazer com que nos deparemos com resistências, que é, de uma forma consciente ou inconsciente, a pessoa diz assim, mas espera aí, então agora este está a dizer que não tenho razão. Mas eu sei o que é que li. Os médicos hoje em dia também têm que ter, de facto, um grande poder de encaixe, porque, repare, muitas vezes são pessoas... Lembre-me, diga o que quiser, mas lembre-me para voltar a essa palavra encaixe.
Diga. As pessoas chegam muitas vezes aos consultórios em estados de muita vulnerabilidade, não é? Já vão com um diagnóstico traçado e já vão doentes com esse diagnóstico, não é? E, portanto, o médico, voltemos então a essa... tem que ter esse poder de encaixe. Quando um doente lhe diz: eu acho que sou bipolar porque ora ando muito bem disposto, ora estou tristonho, quer dizer, o médico não pode O médico atirar, não, o médico disparar. Exatamente, o médico não pode, de uma forma mais ou menos encapotada, passar a mensagem da relação médico-doente clássica, que é a relação paternalista, que é: ó Santinho, veja lá se porta bem e mete na sua cabecinha o seguinte: o médico aqui sou eu. Você é o doente. Eu vou fazer perguntas, você vai responder. Eu depois vou dizer o que você tem e vou-lhe dizer o que você vai fazer. Ponto final, parágrafo. Percebe? Em primeiro lugar, com a internet ou sem internet, isso foi chão que deu uvas e ainda bem. Não é por acaso que nós médicos, somos nós médicos a dizer: a medicina tem a obrigação de passar de uma atividade centrada no médico para ser uma atividade centrada no doente. No sentido de o doente não é um sujeito passivo que ali está, de quem esperamos que abane com as orelhinhas, tome o que nós lhe dizemos, responda só às perguntas que nós fazemos, ponto final, parágrafo. Não. Não é isso que está em questão. E, portanto, quando se fala de poder de encaixe, por exemplo, um médico ou um profissional de saúde em geral não se pode dar ao luxo de se sentir ameaçado por isso, percebe? Uma espécie de: já a formiga tem catarro. Agora vem aqui este tipo, olha-me este. São 6 da tarde, eu já vi não sei quantos e agora vem este tipo. Mas afinal, aqui quem é que é médico? Não Pois, é? e é curioso porque antigamente até podia haver um ou outro caso assim. Hoje em dia serão muitos que Claro, consultam o Dr. Google e que chegam ao exatamente. consultório com respostas, não é? Exatamente. Depois veja que, tendo tido o cuidado de salientar o reparo judicioso do meu colega no Facebook, que isto não é um trabalho, não é um artigo científico. Diz assim: 88% pesquisam sobre saúde na internet, 78% dizem que a credibilidade é o maior problema. Ou seja, já não é mau. Eles têm dúvidas sobre se aquilo que leram é fiável ou não. Por isso é que vão ao médico à procura da confirmação. Ainda bem, não é? Para os inquiridos, o segundo maior problema é a quantidade excessiva de informações. Pois não havia de ser. É que você mete-se ali, não é? E de repente a Inês tinha uma pergunta. E de certa forma, o que o Dr. Google lhe está a fazer é dizer assim: mas olha lá, quer que eu lhe responda só a isso? Isso é curto. Porque relacionado com isso, também pode haver isto, 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 isto. E de repente, a Inês está a dizer assim: mas espera aí, em que direção sigo? Quais são os dados mais relevantes que eu tenho aqui para o meu caso? Ou seja, no fundo, aquilo que qualquer médico tem que fazer, não é? Um médico num processo diagnóstico está a fazer triagem e sabe Deus como nos vemos atrapalhados. Agora imagine o doente, que não tem obrigação nenhuma de ter a formação, com não sei quantos dados à sua disposição e a ter que fazer triagem. Depois há aqui um número que é importante, que é acrescentar-se. Já 50% consideram que nem sempre a informação transmitida pelos médicos é perceptível e esclarecedora. E aqui há que assumir responsabilidade. Porque o tal modelo paternalista ri-se disto, que é: mas o que é isso de
a informação ser perceptível e esclarecedora. Eu não disse o que ele tinha. Eu não prescrevi um medicamento que dou de barato é exatamente o medicamento ou a medicação mais adequada ou mais adequada. Então, de que é que ele se está a queixar? Ele está-se a queixar que não lhe foi explicado, tintim por tintim, de que é que sofre. Não lhe foram explicadas as hipóteses de tratamento. Não lhe foi explicado, por exemplo, os efeitos colaterais que aquele tratamento pode ter. Não lhe foram respondidas perguntas e muitas vezes ele percebeu que nem sequer lhe foi concedido espaço para fazer essas perguntas. É verdade isso. Acontece. Sim. Acontece. É por isso que ainda outro dia eu citava um artigo americano em que isto parece, uma pessoa lê e diz assim, credo, mas é preciso escrever isto num artigo? É. Em que ele dizia, caríssimos colegas, a menos que não o possam fazer, e lá está a questão, às vezes, da duração das consultas, a menos que não o consigam fazer, concedam a vocês próprios e aos vossos doentes o luxo de os incitarem a falar durante 2 minutos sem os interromperem. Está a ver o que isto é? Isto são 120 míseros segundos, Inês. Em que, em vez... Muitas vezes a primeira pergunta... Olha, comigo, sistematicamente, a primeira pergunta é minha. Porque eu sou capaz de dizer, então como é que posso tentar ajudar? Mas não estou a falar destas perguntas. Estou a falar de perguntas que têm a ver, digamos assim, com o quadro que está à nossa frente. E o que esse colega escrevia no artigo é assim: digam-lhes então o que é que posso fazer por si e agora, durante 2 minutos, deixem-nos falar e não atalhem logo com uma pergunta. Olha, e também lhe dói aqui? E de que cor é a expectoração? Mas não, deem-lhes espaço. Ora bom, isso significa reconhecer ao outro. É aquilo que, pronto, a palavra é uma palavra complicada, ainda não me habituei a ela, mas é o chamado empoderamento do outro, neste caso. Quer dizer, é dar poder ao outro também, na relação médico-doente. Agora, há outras dimensões, que é, com esta avalanche de informações, e aqui lá venho eu com as minhas obsessões, estamos a falar, mais uma vez, como diria o Solar Palice, estamos a falar das questões levantadas pelo Dr. Google, porque estamos a falar daqueles que utilizam o Dr. Google. Há faixas e que são muitos. São muitos. Há faixas da população que nem sequer utilizam um computador, ponto final. Nem sequer para escrever um mail. Bom, portanto, estamos a falar de determinadas classes socioculturais e económicas. Pronto. Mas, nessas classes, a tecnologia e esta informação torrencial justificam que muitos dos meus colegas digam: esta é a sociedade mais hipocondríaca que já existiu. E a que tem mais informação. Por isso, percebe? Imagine um hipocondríaco honestíssimo, que eu não gosto que se diga mal dos meus companheiros, não é? E dos meus. E dos seus, não é? O hipocondríaco há 100 anos. Pronto. O hipocondríaco há 100 anos tinha a mancha na pele, tinha a tossiqueira, tinha isto, tinha aquilo. E agora, sem querer parecer arrogante, não é? Para que as coisas se complicassem muito, o hipocondríaco tinha que ter uma boa capacidade de imaginação. Porque, na sua ignorância médica, tinha de começar a construir quadros, que não podiam ser assim tantos. Não é? 100 anos envolvidos, nem são 100, não interessa, mas neste momento, a pessoa diz: epá, o que será isto? E se por um lado reina a preocupação, por outro lado é de lamber os beiços e chorar por mais. Porque nunca mais acaba. A Inês, depois do almoço, diz:
Ainda tenho 10 minutinhos antes de ir para a rádio. Ora, deixa cá ver. E entra no Dr. Google e diz expectoração não sei o quê. Se não tiver cuidado, telefonam-lhe da rádio a dizer olha, não devia estar em antena a esta hora. Porque a Inês está, por um lado, aterrorizada. Submersa, soterrada em informações. Exatamente, porque vai logo tropeçar em não sei quantas cores da expectoração, depois cada uma tem chavetas para aqui e para acolá e tal, e portanto aquilo nunca mais acaba. E por isso, você tem hoje em dia uma... E isto só tem desvantagens? Não, não é verdade. Tem vantagens também. Também tem. Porque as classes mais favorecidas, não é obrigatório que toda a gente seja assim. Também nas classes mais favorecidas há gente que não liga nenhuma aos sintomas. Olhe, os médicos têm uma péssima reputação de facilitarem questões de saúde. Já lhe disse muitas vezes. E nos médicos é um caso psicologicamente fascinante, porque nos médicos é muito frequente que o que está a acontecer é eles preferirem não averiguar, porque têm medo do que pode estar a surgir. Percebe? E ficamos na situação paradoxal de aqueles que com mais facilidade poderiam atalhar o início de uma doença são aqueles que mais facilitam, porque por recearem que seja aquilo, preferem não saber. Somos bichos difíceis, não somos? Muito. As pessoas em geral e os médicos em particular. Pronto, não interessa. Eu estava aqui a sorrir, a lembrar-me da entrevista do professor Sobrinho Simões ao Observador, em que obviamente se fala do cancro, não é? E em que o professor diz que claro que come muita carne, não é? O professor tem uma ligeira tendência para a carne. Tem. Pronto, e ela assumir como algo que não devia fazer tantas vezes, não é? Mas que nós sabemos que faz. Sim. Mas eu vou-lhe dizer uma coisa. Só aqui entre nós ninguém nos ouve. Eu acho que drogaram o professor Sobrinho Simões. Então. O professor Sobrinho Simões a dizer que tem mau feitio. É uma mentira, não é? Aposto que lhe deitaram qualquer coisa na bebida. Pois, mas eu não lhe conheço esse mau feitio, não é? Pois não, só lhe conheço bem, uma extrema simpatia e doçura. Vamos ficar por aqui, que é para não fazer comparações. Porque você é Inesinho e eu sou Vaz. Ou Vaz. É isso mesmo, é isso. Olha, mas durante quanto tempo é que os médicos não recebiam até os doentes de cigarro na mão? É verdade. Acontecia. Hoje em dia já não acontece, acho eu. Não acontece receber os doentes. Mas já que foi por essa vereda, permita dizer-lhe uma coisa, que é uma das classes, pode ter mudado, mas uma das classes que se mantinha a fumar mais eram os próprios médicos. No exercício da sua liberdade. Provavelmente para aliviar Fique bem claro. O stress e a tensão. Como sabe, o tabaco, eu estou completamente à vontade para dizer isto porque eu não fumo, não é? Mas como sabe, o tabaco, as pessoas referem que tem um efeito calmante para elas. De uma maneira deliciosa, porque quantas pessoas eu já vi ao longo da minha vida clínica, e não só clínica, que decididamente deixaram de fumar e, no entanto, puxam do cigarro. Não o acendem. Fazem batota consigo mesmo. O simples facto de ter o cigarro na mão é um reflexo, digamos assim, ansiolítico, não é? Era qualquer coisa... É uma espécie de chupeta para os bebés, não é? Exatamente. Olha, por exemplo, o meu pai, um dia, pronto, depois da morte do meu avô, foi o descalabro completo, não é? Mas o meu pai um dia decidiu deixar de fumar. E o que é que ele fez? Pôs-se a meio caminho. Passou a fumar cachimbo. E ainda me lembro dele acabar por se rir comigo, não é? Por eu dizer assim, ó pai, então tu deixas o cigarro. Porque não podes negar questões como o cancro do pulmão, a doença obstrutiva crónica, que não é um cancro, mas pode transformar o fim de vida das pessoas num verdadeiro inferno e tal e tal. E agora fumas cachimbo. Tu queres que eu te traga os artigos a dizer que com o cachimbo é mais provável
o cancro da cavidade bucal e do lábio e tal e tal. E meu pai encolhia os ombros e ria-se. E depois daí passou para os drops. Na realidade, eu nunca percebi como é que o meu pai não se tornou diabético, porque a quantidade de açúcar que ele metia e o prazer com que o fazia, qualquer coisa realmente não estava certa. No fundo, era uma tentativa de substituição. E depois perdoou uma deformação profissional, que é um acontecimento trágico, uma morte do meu avô, trágico, não porque fosse inesperado, tendo a idade que tinha. Reacende um velho vício. Exatamente. É ao mesmo tempo o reconhecer de. Eu acho que o meu pai nunca tomou um Lexotan na vida. Se calhar nem sabia o nome de um ansiolítico, não é? Mas o que ele sabia era que fumando que se sentia melhor. E depois, aqui desculpa, é o psiquiatra a falar. E se calhar há ouvintes nossos que dirão isso é de um cinismo atroz, e eu aceito que o digam. É que uma situação dessa gravidade é o álibi perfeito. Para recair. É bom não esquecer, estamos a falar de uma recaída. É uma droga lícita? É. Mas é uma recaída como uma recaída na heroína ou na cocaína. O meu pai recaiu. E recaiu de uma forma mais grave ainda. O meu pai passou a fumar mais do que fumava antes de ter deixado. Por exemplo, lembro que o meu pai só fumava uma marca e passou a fumar tudo o que lhe aparecesse à frente. Não havia problema nenhum. E Júlio, estamos mesmo a terminar. Ah, é? É. Está bem. Quer deixar algum conselho em relação à utilização do Dr. Google? Não abusar dele, não é? Não, não abusar dele. Aprender, digamos assim, a funcionar com ele. Depois há outra coisa que é preciso ter muito cuidado. Nós temos estado a falar de diagnósticos, etc. Por amor de Deus, tenham cuidado com medicações aconselhadas na net. É que hoje em dia a Inês também já acontece isso. Já lhe acontece isso, que é a Inês vai à procura dos sintomas e fornecem as terapias também. Compre isto, compre É um aquilo, negócio, etc. tornou-se um negócio, claro. Exatamente. Claro. E é preciso ter muito cuidado, porque, entre aspas, algumas das bulas dessas terapêuticas propostas são muito prometedoras, prometem tudo e mais alguma coisa. E as pessoas, como é evidente, de vez em quando caem nisso. Ora, se nós já dizemos, veja isto, Inês, se nós já dizemos aos nossos doentes, por exemplo, que chegam lá e vêm a tomar uma coisa qualquer, e nós dizemos, mas porquê é que tomou isto? Ah, o meu vizinho uma vez esteve doente e eu disse-lhe como é que me andava a sentir e ele disse-me, olha, eu tomei isto assim assim e fez muito bem. E eu fui comprar. E nós dissemos, olha, isso foi muito bem intencionado, o seu vizinho, eu compreendo, mas as pessoas não são iguais, as doenças não são iguais, não se deve automedicar. Ou seja, nós fazemos isto desta forma perfeitamente paroquial, parraninha. Agora imagine o que é ter todo o tipo de medicação na internet à sua disposição, ainda por cima, com a probabilidade da Inês estar a encomendar coisas que podem vir perfeitamente adulteradas, ou seja, é preciso um cuidado enorme para não me ir embora num contexto negativo. É preciso não esquecer a outra face da moeda. Esta tecnologia é que permite, por exemplo, aquilo que, quando se lê os livros da história da medicina, se vai. Ainda há, mas pronto. Mas que era clássico, que era a conferência médica, em que, por exemplo, perante a gravidade de um caso, 3 médicos se reuniam à cabeceira de um doente para trocar impressões e tentarem decidir-se por uma terapêutica. Hoje, a Inês pode estar a operar no Porto em conjunto com um colega seu da Suécia, dos Estados Unidos. Isto é apenas um exemplo de tudo o que pode trazer e tudo o que tem trazido de bom o desenvolvimento. Mas, não direi o nome, porque poderia parecer que estava a fazer publicidade. Eu não gosto de navegar nessas águas. Mas não é por acaso que um determinado laboratório se deu à maçada de vir a jantar ao Porto com este seu amigo
para me convencer a... Hoje em dia diz tudo em inglês e, portanto, diz Sherman, pronto, permitirão que eu diga que faça de anfitrião. Numa reunião em outubro, sabe sobre quê? Conte. Sobre a medicina humanizada e as novas tecnologias. Ou seja, até uma organização que, em princípio, está, ou estaria, honra que não esteja, apenas interessada em vender medicamentos, organiza um encontro para que as pessoas possam discutir, os profissionais, as vantagens, mas também os riscos que as novas tecnologias acarretam para a prática da boa medicina. Isto é, hoje em dia, um assunto que está em cima do regaço de todos nós profissionais de saúde. E vamos então de férias. Vamos ouvir os Beach House. Foi o Júlio que escolheu. É uma das minhas bandas preferidas. Não sabia. Não Fiquei sabia. muito contente. Mas como houve essa coisa do tenha cuidado, olha, e pronto, para não falarmos só em questão de medicina, não é? A Inês ficou até surpreendida por eu ter escolhido. Eu sou pouco de andar nos sintomas a torto e a direito, não é? Porque como sou médico, em princípio, faço as minhas avaliações pessimistas sem precisar de ir ao Dr. Google. Mas em contrapartida, de vez em quando, passei meia hora no YouTube e desta vez o que aconteceu foi muito simples. A minha mensagem era, tenham cuidado. Eu entrei no YouTube com Take Care. E apareceram-lhe os Beach House. E eu ouvi e gostei. Pronto, saí enriquecido. Muito bem. Júlio, voltamos em setembro. Em setembro, atenção já agora, mas isto é sério, ainda não sabemos a data. É isso. Ok. Beijinho, querida. Beijinho. It is real.